eu convido a amada igreja a abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. E a nossa leitura, irmãos, se dará do verso 39 ao 46. Eu repito, Lucas 22, do verso 39 ao 46. Eu só vou fazer um pedido dos irmãos, que os irmãos já possam ler o texto sagrado, a palavra de Deus, com atenção e reverência e com temor, e buscando compreender no auxílio do Espírito Santo, para a sua santificação e para o seu bem. Um compromisso de uma oração santa para a glória de Deus, e de uma leitura santa em oração. Leiamos, Lucas 22, verso 39 a 46. E saindo, Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, quando nós pensamos em oração, e eu pergunto para você, se você fosse colocar em nível de importância, de 0 a 10, tentando pensar dentro de uma escala, quão central na vida cristã deve ser a oração? De 0 a 10. Se você anota, anote aí. Eu penso que a oração é central na vida cristã e deve ser 10, por exemplo. Agora a segunda pergunta. De 0 a 10, o quanto você tem sido disciplinado em uma vida de oração? O quanto você tem cultivado verdadeiramente uma vida de oração? Porque talvez haja uma distância entre o quanto você considera importante a oração e o quanto você pratica a oração. E isso talvez mostre um problema no seu coração, de saber a verdade, mas não viver a verdade. De conhecer a verdade, mas na prática, não se submeter à verdade. É sem dúvida que muitos cristãos vão dizer que a oração é de extrema importância na vida cristã. Isso, de modo bem coletivo e bem, digo, teria o sim de todos, que a oração é central na vida cristã. Mas talvez ao olharmos para as nossas vidas de oração, ou ao olharmos para si em nossa vida de oração, ficássemos envergonhados
por orarmos tão poucos e por dependermos tão pouco de Deus. Porque não oramos. Aqui nesse texto nós encontramos Jesus, como é dito no verso 39, e saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Ele foi para um lugar mais específico nesse monte, chamado Getsêmani. É um jardim, conhecido como o Jardim da Aflição. E lá no Getsêmani, no Jardim da Aflição, Jesus começou a orar. E não é por acaso que essa cena de Jesus, da oração e da aflição e da agonia de Jesus, acontece no jardim. Porque toda a história da humanidade começa onde? Num jardim. O jardim do Éden, onde Adão não se submeteu à vontade de Deus. Mas nesse outro jardim, chamado Getsêmani, o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, nega ou submete a sua vontade à vontade de Deus, sendo obediente, mesmo na agonia e na aflição. 2 jardins, 2 homens, mas 2 desfechos distintos. Um, desobediência, o outro, obediência. Um desobedeceu no cenário perfeito, abundante. O outro obedeceu num cenário de aflição, de angústia, de choro e de agonia. Às vezes nós pensamos que as circunstâncias são relevantes para obedecermos a Deus ou não. Mas esquecemos que Adão desobedeceu a Deus num estado de perfeição. E esquecemos que Jesus obedeceu a Deus num estado de aflição. A verdade é que o problema não está no externo, na circunstância. O problema está no coração. É no coração que a gente se rende ou não a Deus. É no coração que a nossa vontade se submete ou não à vontade de Deus, e não nas circunstâncias. A circunstância é o pretexto, é a desculpa que nós encontramos para dizer por que pecamos. Mas ali está o segundo Adão, que não cai, mas vence. E como ele vence? Ele vence pela espada? Ele vence pela fuga? Ele vence pelo sono? Não. Jesus vence no jardim com oração, porque a oração é a arma de Jesus na angústia e na aflição. E a oração tem sido a nossa arma na angústia e na aflição. O Filho de Deus sabia que a maior batalha da história estava diante dele. Ele não temia Pilatos, ele não temia Judas, ele não temia os soldados, ele não temia a cruz. Mas a aflição dele sabe diante do quê? Do cálice da ira de Deus. É isso que deveria nos fazer tremer. Às vezes queremos tanto sofrer, sumir ou fugir do sofrimento presente, mas não tememos o Deus que está irado com os nossos pecados e que o cálice da ira dele tem enchido. O Senhor Jesus vence em oração. Isso porque há uma ideia central aqui nesse texto. É que a autossuficiência, ela nos adormece, mas a oração nos desperta. O orgulho nos conduz à queda, mas a dependência de Deus é que nos sustém de pé. Essa é a tese desse texto. Então, vejamos com calma e com mais cuidado cada uma das porções desse texto. O título desse sermão é Lutando com oração. Lutando com oração. Lutando com oração. Eu convido você a olhar novamente para o verso 39. E saindo Jesus, foi como de costume. Lucas registra que Jesus foi como de costume. Essa expressão que está sendo tratada aqui,
aponta para o fato de que o Senhor tinha o hábito santo de fazer isso que ele estava fazendo, que era se retirar para um momento de oração. Como de costume, quer dizer que ele não fazia isso ocasionalmente. Como de costume, quer dizer que ele não fazia só quando as coisas ficavam difíceis. Como de costume, quer dizer que ele não só se dobrava diante de Deus quando a aflição batia na porta. Como de costume, quer dizer que o nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, mas também plenamente humano, cultivava uma vida contínua de oração e de dependência do Pai. Como de costume, quer dizer que o nosso Senhor tinha o hábito santo da oração. Não foi improviso, não era ideia de última hora. Jesus cultivava uma vida de oração e ele sempre se retirou para orar, mesmo antes dos momentos de crise, mesmo antes do caos se instaurar. E eu lhe pergunto, como você age diante da crise? Como você tem agido diante do caos? Desespero, angústia, pavor? Diante da provação, como você tem agido? O texto nos diz que, como de costume, o Senhor orava. Orava. Aqui vemos que a disciplina espiritual da oração, porque a oração é uma disciplina espiritual, inclusive desgastante, apesar de ser a mais fácil. Como assim a mais fácil? Ler a Bíblia ou estudar a Bíblia é uma disciplina espiritual, mas exige saber ler, por exemplo. Orar exige o quê? O que você precisa para orar? Nem de voz você precisa para orar. Você precisa de um coração rendido e dependente de Deus. Mas qual é a disciplina mais negligenciada, se não a oração? Diante da crise, diante do caos, diga se não é verdade. A gente busca logo tentar resolver o problema. A gente busca logo achar uma solução para o problema. A gente busca logo ligar para alguém e ver se alguém pode tampar o buraco, nos ajudar a resolver. Ou a gente mesmo busca ser a solução para o problema. Mas a gente não ora. A gente não pede oração. A gente não depende de oração. Jesus aqui nos dá o exemplo, como de costume. E lembra muito bem o texto de Daniel, você pode conferir, Daniel capítulo 6, verso 10, diz assim, que Daniel orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. A ideia desse costume, desse hábito. Então, se tem algo para nós aprendermos hoje, e você pode anotar, é isso. A oração não deve ser um acidente na vida do cristão. A oração é a vida do cristão. A oração deve ser um costume. A oração deve ser um hábito santo contínuo. A oração não deve ser só quando a crise me alcança. A oração deve ser antes da crise, durante a crise e depois da crise. E nunca parar. É por isso que o texto sagrado diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Porque as nossas orações como o povo de Deus, irmãos, que estamos sempre em guerra, jamais pode ser interrompida, porque a oração é a arma dessa guerra. E se você está sempre em guerra e você não ora, você está sempre desarmado na guerra. E você vai ser rendido, você vai perder, você vai ser encontrado com a guarda baixa. Oração é guarda levantada. E na guerra, a principal arma que temos à nossa disposição como disciplina é a oração. Ela não deve ser acidental, ela deve ser como de costume. Como de costume. A semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos nutrir o desejo de ter o costume da oração. Olhe rapidamente para Lucas 21, você volta um capítulo. Lucas 21, no verso de número 37. Nós já vimos. Olha o que diz. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras.
O que você acha que Jesus estava fazendo ali à noite, no Monte das Oliveiras? Era o lugar que ele tinha costume de ir e que tinha o costume de orar. O nosso Senhor Jesus era disciplinado em oração. Vou lhe contar uma história. Eu não sei quem é o autor dessa história, mas ela é real. Conta-se que nos Estados Unidos, isso é verdade, havia-se o costume de ter a casa pastoral na igreja. Você sabe como essas coisas funcionam. E nessa casa pastoral da igreja, era também cultural, mas de certa forma um cuidado piedoso, que houvesse um quarto. Não era o gabinete do pastor. O pastor tinha o gabinete dele, mas ele tinha um quarto que era o quarto de oração. E durante a modernização das coisas, depois ali em século XIX e XX, resolveram reformar a casa de um certo pastor e retiraram esse quarto de oração para ampliar a casa, ela ficar mais bonita, conceito aberto, aquela coisa toda. E quando ele mesmo viu aquilo, ele não ficou feliz com aquela decisão da igreja, mas proferiu a seguinte frase: hoje começa o declínio dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque, irmãos, a oração é um instrumento de Deus para manter as coisas de pé. E também é um instrumento de Deus para derrubar as coisas. E o Senhor faz como quer. E o declínio que ele se referia é a retirada de um quarto de oração da casa pastoral. Eu lhe pergunto, você tem um lugar para orar? Não tem? Você tem um caderno de oração? Não tem? Você tem um horário para orar? Não tem, mas você tem horário para comer. Ah, se passar de meio-dia eu me torno outra pessoa. Então, para alimentar o seu corpo, você tem horário e fica transformado se não comer, mas não se alimenta da oração e quer transformação na sua alma. É gente que quer transformação na alma e não se alimenta, e não se nutre, e não conversa com Deus, e não lê a palavra, e não ora, e não se ajoelha, e não se prostra. Nós não somos discípulos de Jesus? Sim ou não? Ele não tinha o costume de orar. E todo esse contexto aqui, irmãos, os evangelistas que narram o paralelo, eu vou citar aqui para os irmãos, Marcos 26, 36 a 46, Mateus 26, 36 a 46, e Marcos 14, 32 a 42. Sabe o que é interessante nos outros dois evangelistas, que Lucas não faz, ainda que tenha outras coisas que Lucas faça e os outros não façam? É que os outros evangelistas vão narrar que por 3 vezes, o que na literatura judaica aponta para um clímax. Por 3 vezes o Senhor insistiu que os discípulos saíssem do sono e orassem. Você acha que esse não é um desejo de Jesus para nós, os discípulos dele? Você acha que oração não é um desejo de Jesus para nós? Ou é? E por que nós oramos tão pouco? E por que nós não temos o costume da oração? E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a oração verdadeira não é recurso de última hora, mas deve ser um hábito santo. Nós aprendemos que hábitos santos também não garantem a ausência de provação, mas nos preparam para a provação. Hábitos santos não garantem a ausência da provação, mas nos preparam para a hora da provação. Às vezes a provação só nos pega desprevenidos, sabe por quê? Porque nós não lutamos a guerra da oração. Porque nós não treinamos por meio da oração. É por isso que você diz, ah, meu Deus, que caos! E você se desespera. E você fica aflito. E o seu coração fica todo alvoroçado e ansioso e desesperado com as coisas que acontecem, porque você não ora, e porque você não acredita que orar é importante também. Portanto, deixa eu aplicar isso para você.
E anote isso na sua vida, no seu coração, na tábua do seu coração. Não espere uma crise para orar. Estabeleça o costume santo, lugar, hora e disciplina de oração. Lugar, hora e disciplina de oração. É o crente autossuficiente, aquele que confia em si mesmo, que só ora na emergência. O crente dependente de Deus ora sempre, e não é pego de surpresa. Olha o que nos diz o verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: olha a ordem de Jesus para os discípulos, irmãos. Orem para que vocês não caiam em... Você está lendo a sua Bíblia? Orem para que vocês não caiam em... vocês estão lendo. Por que nós caímos em tentação, segundo o texto? Por quê? Por que nós caímos em tentação? Se fosse fazer uma pergunta para o texto, por que eu caio em tentação? Resposta: porque eu não... porque não oramos. Nós não oramos. E se oramos, ainda oramos pouco. E se oramos, ainda somos devedores nessa disciplina. Você percebe que aqui é uma ordem, é um imperativo? Orem. Jesus está dando uma ordem para orarmos. Olhe para o verso 46, por gentileza. E disse: por que vocês estão dormindo? A pergunta de Jesus. Levantem-se e orem para que não caiam em... Você percebe? Quando há uma repetição, irmãos, no texto bíblico, na mesma porção de texto, na mesma perícope, é porque você tem o assunto de evidência, vamos colocar assim. E o assunto de evidência aqui é oração. Uma palavra-chave aqui é oração, ainda que tenha outra palavra-chave nesse texto, que é a palavra agonia. E eu adianto isso para você. Porque agonia e oração andam juntos. A agonia deve, por vezes, ela nos leva à oração. Você concorda com isso? Mas a oração deve nos preparar para os momentos de agonia. As duas coisas são verdadeiras. Eu oro porque eu sei que a aflição vem. Eu oro porque eu sei que a agonia vem. E na agonia eu oro porque ela me leva a orar. Na agonia eu oro porque a tribulação me leva para Deus. De forma que a oração é a resposta que nós sempre damos para qualquer circunstância, seja boa ou ruim. Em qualquer circunstância, a nossa resposta deve ser a oração. O verbo está no imperativo contínuo. Nós não devemos fazer uma oração de emergência, ainda que ela seja ouvida por Deus na emergência. Mas a oração deve ser um estilo de vida de dependência. É como se pudéssemos ouvir do Senhor: continue orando, desenvolva uma vida de oração. É isso que está sendo dito aqui. Irmãos, oração não é para quem se acha forte. É por isso que muitos não oram, sabe por quê? Porque a maioria de nós nos achamos fortes. Por que não oramos? Porque a maioria de nós achamos que temos as respostas em nós. Por que nós não oramos? Porque temos um orgulho que nos leva para uma autoconfiança e que nos leva para uma independência de Deus, e por isso não oramos. O autossuficiente pensa: eu aguento, eu consigo. Mas Jesus nos diz: vocês não conseguem, vocês precisam orar. Jesus não diz: lidem com a tentação com a força de vocês, mas encarem a tentação orando. Porque orar é negar a autossuficiência. Orar é declarar dependência. Orar é admitir: eu não consigo ficar de pé sozinho. E nós precisamos fazer essa confissão. Oração é a marca número 1 daqueles que vivem na dependência de Deus.
Você depende de Deus? Por vezes nós pregamos aqui, nesse púlpito. Domingo passado mesmo pregamos isso. Não seja autossuficiente. E talvez você pergunte, o que significa ser autossuficiente? Talvez você pergunte, será que eu sou autossuficiente? Observe os seus hábitos de oração. Quanto que você ora? O quanto que você ora? É pouco? Isso está relacionado com o seu grau de autossuficiência. Porque só ora quem depende. Você entende isso? De forma que a ausência da oração na sua vida revela muita coisa sobre você. Revela muita coisa sobre você. Irmãos, a ausência da oração denuncia que você é autossuficiente. Você entendeu isso? Oração é para os fracos. Oração é para quem confessa fragilidade. Quem acha que aguenta sozinho acaba dormindo. E quem reconhece sua carne como fraca, clama. O crente autossuficiente, ele ora só na emergência, mas o crente dependente ora sempre. E muitos, infelizmente, têm caído em tentação. E talvez você se pergunte, por que não resiste às tentações e sempre se vê cedendo ao pecado? Você olhou para o verso 40 e 46? Ore para que você não caia em tentação. Você percebe que Jesus nos diz que a oração é o meio para que a gente possa resistir à tentação? A ênfase mostra que a luta espiritual se vence pela oração. E mais uma vez eu pergunto, se você fosse olhar ou observar o diagnóstico da sua saúde espiritual e o exame fosse a presença ou a ausência de oração, qual seria o estado da sua saúde espiritual? Todos ouviram a pergunta? Se você fosse observar o estado da sua saúde espiritual e a oração, a presença ou a ausência dela fosse o diagnóstico da sua saúde espiritual, como está a sua saúde espiritual? Irmãos, se a nossa luta não é contra a carne, se a nossa luta não é por posições, se a nossa luta não é contra pessoas, e se a nossa luta não é por status, como já vimos nesse texto, esse texto está dizendo para nós que a nossa luta é contra nossos pecados, é contra as nossas fraquezas, é a luta para não cairmos em tentação. E nós estamos em guerra, e por vezes perdemos a verdadeira guerra, por estarmos distraídos demais lutando a falsa guerra. Estamos lutando com empenho uns contra os outros, mas estamos orando pouco na verdadeira guerra. E aí perdemos a luta contra o pecado. É marido lutando contra a esposa, mas cadê que ambos se unem em propósito firme de oração? Cadê? É familiar lutando contra o outro, mas cadê que se unem para orar pela sua santificação? É pai e filho, é irmãos dentro da igreja, porque estão distraídos. Deixa eu lhe dizer algo muito importante, entenda isso, porque isso é um divisor de águas na vida do crente, de verdade. De verdade. O meio ordinário de Deus para preservar o crente é a oração. Deus te deu um recurso, um meio de graça, que se chama oração, e é por esse meio que Ele nos preserva. Essa é a doutrina da perseverança dos santos.
A perseverança dos santos não é uma inércia, paralisia, mas é a graça de Deus sendo recebida orando, porque é pura graça orar. De forma que a oração é o meio pelo qual Deus, em sua soberania, determinou cumprir muitos de seus decretos. Oração é a providência de Deus para cumprir muitos dos seus decretos. Deixa eu lhe explicar essa frase. O que é providência? É um recurso que Deus nos dá. Por isso que é uma providência. Porque é algo que vai nos servir como um suporte ou como auxílio. É algo providenciado para o nosso bem. É uma providência. E dentro da providência, você tem os recursos que Deus nos dá. E um desses recursos que se encontra na providência de Deus é a oração. E a providência de Deus é o meio pelo qual Ele cumpre o seu decreto. Então sim, algumas coisas só vão acontecer na sua vida se você orar. Você se assustou com essa fala? Talvez você tenha se assustado. Por que é assim? O modo soberano que Deus determinou que tal coisa acontecesse na sua vida fosse por meio da oração. Então há uma soberania de Deus em determinar a oração como meio para o seu decreto. A providência cumpre o decreto. A oração como meio de graça. Então, o Senhor vai nos levar à oração quando Ele quer transformar algo em nós. E a nossa oração vai ser atendida. E ainda assim, isso é o decreto de Deus se cumprindo em nós. Porque foi Ele quem determinou esse meio para um fim determinado, que é sua soberania, agindo em nós. Se isso é verdade, e é verdade, fica aqui um grande incentivo para nós orarmos. Porque se algumas coisas determinadas por Deus só vão acontecer nas nossas vidas por meio da oração, então precisamos orar. Esse é um encorajamento para a oração. E em nada fere a soberania de Deus, eu já expliquei isso. Porque é o meio pelo qual Ele determinou. E se obrigou a si mesmo a nos atender por graça na santa tarefa da oração. Por isso que tudo que você orar em nome de Jesus vai acontecer na sua vida. Calma aí, pastor, então é só colocar em nome de Jesus e vai acontecer? Senhor, me dá um carro em nome de Jesus, amém. É isso? Não. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando conforme a vontade de Jesus. Você está dizendo, em conformidade a Cristo, eu oro. É por isso que nós colocamos em nome de Jesus nas nossas orações. Para que nós recordemos que a nossa oração nunca seria atendida se não fosse a mediação de Cristo. E que as coisas acontecem para nós porque a oração de Cristo foi atendida. E a nossa foi atendida nele. Na oração dele. Na intercessão dele. E aqui fica o encorajamento para orarmos, irmãos. Oração é a providência que estabelece o decreto. Por que você não tem orado? Deus não tem um propósito e um decreto sobre nós de nos fazer santos? Sim ou não? É o que diz Efésios 1, que fomos predestinados e eleitos para a santificação, para a santidade, para sermos santos e irrepreensíveis. E você não quer ser santo? Então ore por santidade. Ore por santidade, porque isso está em conformidade com a vontade de Cristo. Ore por santidade, porque essa é a providência para que o decreto da santidade se cumpra em você. Ore, não ache que a oração é vã. Ah, Deus já sabe o que eu quero, Deus já sabe o que eu penso, então não vou orar, Deus já sabe de tudo. É assim? Não,
Deus determinou a oração como meio de graça, para que, como providência, o seu decreto se cumpra em nós. Então, seja sensível à vontade de Deus e ore como Cristo orou. Seja feita a tua vontade em mim, Senhor. Então, irmãos, o que podemos dizer sobre isso? O texto diz no final do verso 40 e no final do verso 46: orem para que não caiam em tentação. A palavra tentação aqui, ela pode significar tanto tentação quanto provação, tá? No grego, a palavra para tentação e a palavra para provação é a mesma, não tem diferença. Aí você pensa, mas eu olhei alguns textos e traduz tentação. Eu olhei outros textos e traduz provação. E agora? Geralmente, o contexto determina o que é tentação e o que é provação. Porém, eu acredito, e compartilhando isso, que a provação é aquilo que Deus, a provação vem de Deus. Então é aquilo que Deus soberanamente permite acontecer em nossa vida, com o propósito de nos santificar e de nos conformar à imagem de Cristo. Você entendeu isso? Então são coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para nos santificar. Isso é a provação. E a tentação é o movimento interno do nosso coração. É dentro. Usado por Satanás por vezes. Usado pela nossa carne, pelos nossos pensamentos, para nos levar a resistir ao processo de santificação que Deus está operando. Você entendeu? Deixa eu tentar unir as duas ideias agora e você vai entender. Deus está nos provando para sermos santos, mas o diabo está nos tentando para a gente resistir à santificação que a provação vai nos dar. Você entendeu? Essa é a sabedoria de Deus, que enquanto o diabo nos tenta, Deus usa isso para nos santificar por meio da provação. Você entendeu? É assim que acontece. Então, a palavra que está aqui pode significar tanto provação quanto tentação, e depende do contexto. E quando a provação chega de fora, ela pode se transformar em tentação dentro de nós, porque nossa carne reage contra a vontade de Deus. Deixa eu lhe dar um exemplo. Imagine que você queira ser promovido no seu trabalho, e Deus, para lhe provar, permite que você seja promovido. Ele diz, vamos ver quem é esse cabra, vamos ver quem é essa mulher. E tudo isso para lhe santificar. E aí começa a vir um monte de pressão do seu chefe. E você começa a dizer, rapaz, eu não pensava que ser promovido no trabalho ia ocasionar isso. E você começa a ser tentado a assinar documentos fraudulentos, a fazer as coisas por debaixo do pano, a mentir ali, a bater o ponto fora da hora, enfim. Entendeu? Se você não ceder à tentação, se você não assinar o documento fraudulento, se você não se vender por nenhum dinheiro, se você não fizer nada daquilo que está sendo ofertado, que é a tentação, você vai ser aprovado. Então você vai ser aprovado na provação. A redundância cabe aqui. Então você vai ser mais santificado. Você entendeu? Então a aprovação vem de Deus. Ele nos coloca num cenário. E a tentação são os movimentos do diabo e da nossa própria carne para nos fazer ir contra essa aprovação, a ceder. Então ele vai tentar fazer a gente assinar os documentos fraudulentos, ele vai tentar fazer a gente bater o ponto de uma certa forma, ele vai tentar a gente mentir ali. Você está entendendo como funciona essa dinâmica? Deus não tenta ninguém. As Escrituras dizem isso. Mas Ele permite que os seus servos sejam provados para serem santificados. E essa é a tal da peneira. Para o diabo, é tentando fazer a gente ser reprovado. Mas para Deus, nós estamos sendo refinados como puro trigo. Você entendeu isso? Então tome cuidado. Porque você diz, está dando tudo certo para mim, está indo tudo bem, agora está tudo bem, agora está tudo bem. Olha só que coisa maravilhosa, olha só como eu estou bem.
Acalma teu coração. E vai orar. Vai orar. Porque quando a oferta é grande, o preço é caro. Vai orar, porque a tentação pode já estar aí na tua porta. E você não está enxergando. Vai orar, para que você não caia em tentação. Mas se você resistir à tentação, que é esse movimento interior da alma, você está fortalecido também para suportar a provação, que é algo externo. É o meio gracioso de Deus para nos manter firmes contra a tentação que nasce dentro de nós. Porque onde a tentação nasce? Fora? Não. Dentro. No coração. E onde que a provação acontece? Dentro? Não. Fora. Nas circunstâncias. Aquilo que Deus permite, aquilo que Deus progride, aquilo que Deus avança nas nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos orar. A oração não é perda de tempo. Ela é sobrevivência espiritual. Só permanece fiel quem luta em oração. Você entendeu isso? Você vai falhar se você não ora. Você vai cair se você não ora. Você vai sucumbir se você não ora. E se você não ora, não se admire que você caiu. Porque há uma fala do nosso Senhor aqui bem clara. Além disso, a igreja precisa entender uma coisa. E eu convido você a entender isso com discernimento. É o texto de 1 Coríntios 2,14 que nos diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ok? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não tente buscar solução externa para um problema que é do teu coração. Não tente buscar solução externa para um problema que é na alma. Uma solução fora para um problema que é dentro. Uma solução carnal para um problema que é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que nós estamos querendo dizer com isso? É o que diz 2 Coríntios 10,4. Não use armas carnais para uma batalha que é espiritual. Não faz sentido Pedro levantar a espada e cortar a orelha do soldado. Porque o problema dele estava onde? No coração. Ele precisava era orar. A arma que ele deveria ter empenhado era a arma da oração e não a espada. Isso veremos no domingo que vem. Mas só para que você entenda dentro do contexto amplo, a gente chama isso de Citizen Lab, o contexto mostra que o capítulo 22 de Lucas está falando de guerra espiritual, de batalha. E a arma que nós devemos empenhar é a arma da oração. E o problema que é dentro, e que é interno, e que é espiritual, deve ser vencido com aquilo que é dentro, que penetra dentro, que é interno e que é espiritual. É oração. Se a tentação ocorre no coração, a arma precisa alcançar a alma. E essa arma é a oração. Por isso, a oração é o meio pelo qual o Espírito Santo nos fortalece no homem interior. Ela não muda as circunstâncias apenas, ainda que ela mude as circunstâncias. Mas principalmente a oração muda a pessoa que ora. Às vezes a gente ora para que Deus mude as coisas, não é verdade? E pode ser que Deus faça assim. Pode ser que Deus mude as coisas. Porque Ele é todo poderoso. Mas a maioria das vezes, sabe quem é que muda quando nós oramos? Nós mesmos. Nós mesmos mudamos quando oramos. Nós mesmos somos transformados quando oramos. Nosso coração é o maior impactado na oração. Irmãos, isso é tão verdade, que o nosso coração é tão impactado, que nós podemos submeter a nossa vontade, à vontade de Deus, e dizer: Senhor, quer saber? Eu confio em Ti, eu me entrego, eu me rendo, toma tudo, faça a Tua vontade. Uma oração de entrega verdadeira. E olhe para o verso 42 do nosso texto. O verso 42 diz: dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim
a tua. Irmãos, o que o Senhor está fazendo aqui? Ele está expressando uma submissão completa à vontade do Pai. É isso que a oração deve ser para nós. Uma entrega e uma submissão à vontade de Deus. E essa é a oração central de Jesus no Getsemane. Ele volta 3 vezes para orar a mesma coisa. E o curioso é o contraste com a fraqueza dos discípulos. Enquanto os discípulos sempre dormem e não estão orando, o Senhor Jesus sempre está orando e pedindo para que a vontade de Deus se cumpra. Aqui se revela a perfeita obediência de Cristo. Talvez alguns lendo esse texto se enganem e talvez seja necessário dar essa nota. Você pode pensar assim: Jesus teve uma vontade contrária à vontade de Deus, porque ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. Então essa é a vontade dele. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então houve um conflito entre a vontade de Jesus e a vontade do Pai? Houve um conflito? A resposta é não. A resposta é não. Entenda, os concílios da igreja primitiva, sobretudo o concílio de Calcedônia, não sei se você já ouviu falar, aconteceu no ano de 451. E o terceiro concílio de Constantinopla, eles foram decisivos para compreendermos a beleza da encarnação e a submissão de Cristo. Nesse concílio que eu mencionei, de Calcedônia, a igreja confessou que Jesus é uma só pessoa, com 2 naturezas. Ele é plenamente divino e plenamente humano. Verdadeiramente divino e verdadeiramente humano. Uma só pessoa com 2 naturezas distintas, inconfundíveis, ou seja, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Porém, no século 7 da era cristã, lembra, o concílio que eu falei foi 451, século 5. No século 7, surgiu uma heresia chamada monotelismo. O que é o monotelismo? Mono é a palavra para um, e telema é a palavra para vontade. Monotelismo, uma única vontade. Então, apesar de Jesus ter 2 naturezas, ele só tinha uma única vontade, segundo o monotelismo. Só que depois, mais tarde, em Constantinopla, o monotelismo foi declarado heresia. Deus possui 2 naturezas, mas também Jesus possui 2 naturezas, mas também ele possui 2 vontades. 2 vontades. A isso nós chamamos de diotelismo. Dio, a palavra para 2, telema, a palavra para vontade. Então, o Senhor Jesus tem 2 naturezas e também ele tem 2 vontades. Então, quando Jesus ora, não se faça a minha vontade, mas a tua, não há uma rebelião contra o Pai, mas há uma expressão da real vontade humana sendo submetida à vontade de Deus. A vontade de Deus, submissa, em obediência perfeita. Em obediência perfeita à vontade divina. Assim, a igreja do Senhor aprendeu a contemplar que a nossa salvação não se deu por um Cristo aparente. Ele não é aparentemente humano, ele é verdadeiramente humano. E como um ser humano, ele sente aflição. E como ser humano, ele sente agonia diante da morte. E como ser humano, ele teme a dor. E como ser humano, ele teme a morte. Mas teme muito mais ao cálice da ira de Deus. Então essa submissão é a vitória do segundo Adão. Sabe por quê?
Porque é nessa submissão que vemos a vitória de Cristo. Porque onde o primeiro Adão impôs a sua própria vontade, o segundo Adão, o Filho eterno, feito homem, dobrou a sua vontade diante do Pai. Isso significa, irmãos, que nós, criados humanos, para a glória de Deus, temos medo diante de muitos cenários, mas fomos criados para a obediência, e por isso a melhor decisão é submeter as nossas vontades à vontade de Deus, assim como Cristo Jesus fez. Filipenses 2,8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha essa expressão, tornando-se obediente. Isso porque Cristo submeteu a sua vontade humana à vontade do Pai. João 4,34, um texto muito conhecido dos irmãos. Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu ainda cito Hebreus 5, versos 7 e 8, que diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, ou seja, ele orou para quem o podia livrar da morte, que é Deus Pai, foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento colocou a natureza de Cristo humana, junto com seu sentimento, debaixo e em submissão à vontade divina. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Ensina que o sofrimento nos torna obedientes, e ele deve nos conduzir à obediência. A oração, ela tanto nos guarda de cair em tentação, como ela também nos mantém aprovados e obedientes em contexto de sofrimento. Por isso que devemos orar, sempre. O coração da oração de Cristo não é retira o cálice, e é só isso que eu quero. Ó Senhor, tira a dor, Senhor, tira a agonia, Senhor, me livra da cruz, Senhor, me livra da tua ira. É isso que Jesus ora? Não. Mas ele se rende ao plano soberano do Pai. O cálice, irmão, é a expressão bíblica da ira justa de Deus contra o pecado. Nas Escrituras, o cálice da ira de Deus sempre está associado a um juízo terrível e insuportável. Mas Jesus se agrada em se submeter a tomar o cálice da ira, porque nenhum de nós poderíamos tomá-lo. Eu quero que você abra rapidamente nos Salmos e veja o capítulo 75 de Salmos, verso de número 8. Diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Veja como o cálice está associado à ira e destinado aos ímpios. O nosso Senhor foi contado entre os transgressores. Ele tomou o cálice da ira, para que nós pudéssemos tomar o cálice, não da ira, mas da salvação. Você entende isso? Olhe por gentileza e rapidamente para Isaías, o profeta Isaías. Veja o verso 55 do profeta. Perdão, capítulo 51 do profeta. Isaías 51, e o verso 17, que nos diz assim: acorde e levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento. Você percebe que o cálice da ira de Deus, ou esse cálice a que Jesus está se referindo, sempre está associado a juízo, a condenação. E o Senhor Jesus está orando: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, porque nele não há culpa nenhuma. Contudo seja feita a tua vontade, eu tomarei desse cálice.
A pergunta que eu lhe faço: a oração de Cristo foi ou não foi atendida por Deus Pai? Sim ou não? Claro que foi. Hebreus 5, 7 e 8 responde isso para nós. Foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Porque a oração dele não foi: Senhor, seja cumprida a tua vontade. E a vontade de Deus não foi cumprida. Então a oração dele foi ouvida. É por isso que é muito importante que você ore o que você quiser. Inclusive você pode até fazer orações sujas diante de Deus. Talvez você não saiba o que isso significa, mas é aquela oração em que a gente fala tudo o que quer e o coração rasga diante dele, e às vezes a gente passa: meu Deus, eu me cedi, será que eu ofendi a Deus? Meus irmãos, pelo amor de Deus, Deus está sempre disposto a nos ouvir. Faça inclusive as orações sujas, e às vezes elas são necessárias, mas nunca deixe de dizer ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu orei tanta coisa que eu nem sei orar. Independente do que eu disse, do que eu penso, de onde eu quero ir, para o que eu quero fazer, seja feita a tua vontade. E é assim que será. O Senhor Jesus toma o cálice da ira, experimenta a repulsa diante da maldição, mas diante do peso do cálice escolhe a obediência, morre até a morte de cruz. O santo carrega o cálice dos ímpios. Ele não quer a vontade dele, mas a do Pai. Irmãos, aqui está a essência da obediência. Aqui está a essência da obediência. Obediência, e escute bem. Escute bem. Obediência não é ausência de vontade própria. Obediência não é ausência de vontade própria, mas é submissão à vontade de Deus. Eu só vou obedecer se a minha vontade quiser. Obediência não é ausência de vontade própria. Jesus tem a vontade dele, humanamente falando, mas submete ela à vontade do Pai. E por vezes as nossas vontades vão estar em conflito com a vontade de Deus. E obedecer vai exigir que nós neguemos as nossas vontades para obedecermos à vontade de Deus. Isso é obedecer. E nós pensamos que liberdade é fazer o que nós queremos. E Cristo mostra que liberdade verdadeira é querer o que o Pai quer, mesmo que isso nos doa. Amém? É um chamado à obediência com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem a vontade própria. Ele nos disse: eu vou esperar minha vontade aqui ser agradável a mim. Que evangelho é esse que ninguém nega a si mesmo? Que evangelho é esse que a sua vontade é o seu Deus? Que evangelho é esse que a sua vontade é o teu rei? Essa oração de Jesus mostra a essência da verdadeira fé. A verdadeira fé é render-se à vontade de Deus, mesmo quando ela significa sofrimento. Aqui se dá a vitória do segundo Adão. No Éden, o primeiro Adão impôs a minha vontade. No Getsêmani, no jardim da aflição, o segundo Adão disse: cumpra-se a tua vontade e não a minha. Se nossa luta não é contra a carne, se a nossa luta não é por posições, se a nossa luta não é contra pessoas, e se a nossa luta não é por status, esse texto está nos dizendo que a nossa luta é a luta para obedecer a Deus, contra a nossa vontade. A luta para negar a si mesmo, a luta para submeter a minha vontade à vontade de Deus, é a luta pela submissão que nós precisamos lutar. E essa luta se dá por meio de oração. Aqui o Filho mostra que a oração verdadeira não é apenas pedir algo de Deus, mas submeter-se à vontade de Deus. Oração não é impor a minha vontade, mas render-se à vontade do Pai. Eu queria aplicar para você. E a aplicação é o seguinte: submissão não está atrelada ao desejo. É preciso priorizar a vontade de Deus
quando ela é contrária à nossa vontade. E você pode anotar exatamente assim: eu preciso priorizar a vontade de Deus, mesmo que ela seja contrária à minha vontade. Que eu seja frustrado e Deus não. E Deus nunca é frustrado. Eu preciso priorizar a vontade de Deus contra a minha vontade. A essência da oração é submissão e não só súplica. Portanto, eu lhe digo com uma dedicação do meu coração, como desejo meu profundo, para mim e para você: ore até obedecer. Ore até obedecer. E obedeça até amar a vontade de Deus. Eu não estou amando fazer isso que Deus quer, mas obedeça até amar. Ah, mas eu não quero obedecer. Ore até obedecer. Obedecer a Deus é amar a Ele. Amar a Deus é conhecer a Ele. E para conhecer Deus você precisa de relacionamento com Ele. E oração é relacionamento com Deus. E aí a nossa vontade se rende à vontade dEle. Orar é negar a autossuficiência. É dependência absoluta, rendição total. Só vence quem depende de oração. Só persevera aqueles que oram. Agora eu quero que você observe algumas coisas e caminhamos de fato para o nosso fim. São afirmações que eu vou fazer para que você observe no decorrer do texto. E eu convido você a olhar para o seu texto bíblico de Lucas 22 comigo. Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sabe o que esse texto nos ensina? Que quando oramos, Deus sempre manda recursos do alto para nos fortalecer na aflição. Ele não tira a aflição, mas Ele manda recursos para nos fortalecer na aflição. Portanto, meu irmão, não ore para que Deus te tire do sofrimento. Ore para que Deus te fortaleça no sofrimento. E o verso 43 está dizendo isso. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Sabe por quê? Porque quando oramos, Deus sempre envia o seu conforto para nós, mesmo que a vontade dele seja muito difícil de obedecer. Eu quero me separar do meu marido. Tem razões para isso? Não tenho. Então obedeça à vontade de Deus. Ore pedindo para que Ele conforte seu coração. Eu quero trair a minha esposa. Ore para que você não caia em tentação. Isso para tudo, para o seu orgulho, para a sua avareza, para a sua mentira, para a sua inveja. Você precisa orar. E por mais difícil que seja obedecer, saiba que Deus nunca vai te deixar sem conforto do alto, se você submeter a sua vontade à vontade dEle. Verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Pastor, eu orei e as coisas pioraram. Sim, Jesus orou e as coisas pioraram. A agonia dele piorou. E o que o verso 44 nos diz? O que ele fez? Piorou? Então eu vou orar mais. Quando as coisas piorarem na sua vida, ore mais. E se piorarem mais, ore mais. E se piorarem mais, ore mais ainda. Ore mais intensamente, mais profundamente. Olha o que aconteceu com o nosso Senhor, para que você entenda a agonia dele. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Talvez você não entenda isso. Irmãos, o nosso Senhor teve uma aflição tal que ele suou sangue. Ele suou sangue. Sabe o que isso nos diz? O que acontece na tua alma afeta o teu corpo. Nós somos uma unidade psicossomática.
Psico, alma, somática, soma, corpo. Nós somos unidade psicossomática. O que acontece na tua alma afeta a tua saúde. O estado de saúde da tua alma é o mais importante. E a partir dele tudo mais pode ser afetado. A ansiedade que muitos sentem, às vezes é de fato falta de confiança em Deus. A tristeza profunda que muitos sentem, às vezes é de fato falta de confiança em Deus. As angústias, as aflições, por vezes são legítimas e por vezes vão nos levar a adoecer. E mesmo na doença, ore mais, dependa mais, busque mais e submeta a sua alma a Deus. Verso 45. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não caiam em tentação. E a pergunta que eu faço a você é: você está dormindo, meu irmão? Está acontecendo uma guerra espiritual e você está como? A tua alma está sendo chamada para a peneira de Satanás e você está como? Os teus pecados estão te afogando e você está como? Dormindo. Você está dormindo. Acorda. Acorda. E te lança na disciplina da oração. Busca a Deus. Vai até Ele e clame por Ele. Clame por Ele. Irmãos, a gente precisa disciplinar a nossa vida com oração, para que não caiamos em tentação. Você entendeu isso? E disciplinar a nossa vida de oração é imitar a Cristo. Olhe para o verso 40 mais uma vez. Chegando ao lugar escolhido. Aplicação: devo escolher um lugar para orar. Verso 40, orem. Devo de fato orar. Verso 41, ele se afastou um pouco. Esse lugar não pode ser um lugar de bagunça, deve ser um lugar onde haja de fato uma dedicação exclusiva para a oração. Eu devo me afastar, eu devo ter um lugar recluso, reservado para a oração. Ainda no verso 41, de joelhos orava. O meu corpo comunica a intensidade da minha oração. E se o meu Senhor Jesus orou de joelhos, por que nós não oramos de joelhos? Essa é uma coisa que foi extinguida. A sua alma está sendo consumida e você não consegue se curvar diante de Deus. Por que o corpo revela muito sobre nós? Estando de pé, nós dizemos: olha quem eu sou. Mas de joelhos, prostrado, quem nós somos? Quem nós somos diante de Deus? Por isso que nós chamamos os irmãos a se colocarem de joelho na oração de confissão. E esse é um hábito santo que passaremos a fazer aqui na nossa igreja. Porque precisamos dobrar mais os nossos joelhos diante de Deus. Precisamos fazer mais isso. Porque fazemos pouco. Pouco. Verso 42, e ao orar, ainda que você tenha a sua vontade, porque não é a ausência de vontade humana, os nossos desejos vão nos levar para um lado, mas se submeta à vontade de Deus, coloque-se debaixo da bondosa mão de Deus, em oração. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Mas diga isso com sinceridade, não da boca para fora, porque muitos dizem isso da boca para fora, da boca para fora. Obedeça a Deus, meu irmão. Mesmo em contexto de sofrimento, mesmo em contexto de angústia, mesmo em contexto de dor, mesmo quando a agonia aumentar, aí que você deve orar mais intensamente. Mas lembre-se que Jesus, Ele não teme soldados, Ele não teme Pilatos, Ele não teme a cruz. O que angustia o nosso Senhor é beber o cálice da ira divina. E isso nós nunca compreenderemos.
Sabe por quê? Porque nós que somos dele, nunca beberemos o cálice que ele bebeu. A agonia que o nosso Salvador passou, nunca passaremos. A dor que ele sofreu, nunca sofreremos. Então nunca diga que você está sofrendo demais, porque você nunca bebeu o cálice da ira de Deus. Você não está sofrendo demais, você está sofrendo pouco. Porque Deus te guarda na oração dele, porque ele te livra, porque ele te poupa, porque ele te preserva por muitas vezes, mas você é ingrato. Oração não é conforto fácil, oração é combate espiritual, é o autossuficiente que foge do peso, mas o dependente luta com oração, e só vence quem persevera em oração. O Senhor Jesus encontra os discípulos dormindo, e esse contraste é o espelho da nossa alma. Geralmente nós estamos dormindo, somos fracos, incapazes de vigiar 1 hora sequer. Mas o que nos salva não é a nossa vigilância. O que nos salva não é a nossa própria oração. Mas o que nos salva é a oração de Cristo. Não é nem a nossa fidelidade, mas é a obediência dele. Porque enquanto nós falhamos, ele permanece. Você está triste? Converta a sua tristeza em oração. Tristeza que te isola e te adormece precisa ser convertida em oração. Não creia na mentira de Satanás quando ele diz que orar não vale a pena. Isso é dele e não de Deus. Orar sempre vale a pena. Não creia na mentira suja de Satanás que Deus não te escuta mais por causa dos seus muitos pecados. Isso não vem de Deus, isso vem dele, do diabo, do inimigo das nossas almas. Ore, porque Deus nos ouve. E sabe por que ele nos ouve? Porque Cristo orou por nós. E Deus sempre aceita a nossa oração em Cristo. Sempre. Sempre. Sabe, irmãos, eu termino dizendo que Cristo venceu onde todos nós falhamos. Cristo venceu onde todos nós falhamos, porque ele não apenas nos mostrou o caminho da obediência, mas tomou sobre si a nossa negligência, ele tomou sobre si as nossas quedas, ele tomou sobre si os nossos pecados, para que tivéssemos perdão e força em sua vitória. Por isso o Getsemane, ele não é apenas uma lembrança distante, é um convite presente, para que nós nos levantemos mais uma vez, como igreja, e oremos, porque hoje ainda a batalha será vencida de joelho. Então te dobra, te curva diante do teu Salvador, te humilha diante dele, e te humilha para que o teu pecado não te domine, te humilhe. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, a Bíblia diz que os que se humilham serão exaltados. Então para de querer ser exaltado e se humilhe. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. A nossa oração apenas participa da vitória que Cristo já conquistou. Por isso nós não oramos em nosso nome, mas no nome daquele que já foi atendido por Deus, o nosso Pai. Minhas últimas aplicações para os irmãos. Não sei se você percebeu que eu apliquei no meio do caminho, mas essas são as últimas. Desenvolva protocolos de vigilância. Você entendeu isso? Desenvolva protocolos de vigilância. Tenha horário para oração. Coloque alarmes no seu celular. Orar, 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 orar. Tenha irmãos, companheiros de oração. Tenha pelo menos uma pessoa para que você ore junto. Se você é casado, que seja o seu cônjuge essa pessoa. Escolha uma pessoa para lhe ajudar nessa tarefa de oração. E por fim, creia que a oração transforma assim as coisas. Porque Deus determinou fazer muitas coisas por meio da oração. Então ore com confiança, mas sempre submeta a sua oração à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Deus, em sua soberania, se determinou a fazer certas coisas pela providência da oração.
E pela providência da oração, Ele preparou o nosso Salvador Jesus Cristo para tomar uma cruz maldita, para estar entre os transgressores, para sofrer a nossa culpa, para morrer em nosso lugar. Você nunca saberá a aflição e a agonia do nosso Salvador. Mas você pode saber de uma coisa: ela é menor do que a sua agonia e do que a sua aflição. E se Ele respondeu a essa agonia com oração e joelhos dobrados, como de costume, nós não temos opção, porque é uma ordem: orem. Devemos fazer o mesmo. Que oremos mais, igreja, porque oramos pouco, porque dependemos pouco, e só ora quem depende. Que Deus nos guarde na sua oração.